Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre os últimos acontecimentos relacionados ao Papa Francisco. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa Francisco completa 85 anos. Parabéns, Santo Padre! Felicitações de fiéis de todas as partes do mundo chegam ao Vaticano pelos 85 anos do Papa Francisco. Também autoridades e líderes mundiais se expressaram. Em poucos dias, o Papa Francisco viveu duas datas importantes: os 52 anos de sacerdócio, no dia 13 de dezembro, e agora, dia 17, seus 85 anos de vida. É o 9º aniversário como Papa. Milhares de fiéis enviaram as felicitações para esta ocasião. Muitos preferiram usar as redes sociais para falar o seu afeto por Francisco. Também autoridades e líderes mundiais se expressaram. Entre os presentes mais apreciados, sem dúvida, a resposta mundial aos seus constantes pedidos de oração por seu magistério. Santo Padre, eu rezo pelo Senhor. O Papa vive este dia como um dia normal de trabalho. O dia começou com um encontro com moradores de rua que lhe deram de presente 85 girassóis, e depois a terceira reflexão do cardeal Canta la Messa, neste tempo de advento, na sala Paulo VI. Deixe nos comentários as felicitações ao aniversário de Papa Francisco. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa aos jesuítas na Grécia. Devemos nos habituar à humilhação. Na revista dos jesuítas, La Civiltà Católica, a conversa de Francisco com seus confrades jesuítas de Atenas durante a viagem apostólica realizada no início de dezembro. Como de costume, durante suas viagens apostólicas, o Papa se encontra com seus companheiros jesuítas. Estes encontros são momentos de profundo diálogo e partilha que expressam carinho e o sentimento de pertença do Papa à Companhia de Jesus. Na sua viagem à Grécia, na tarde do dia 4 de dezembro, o Pontífice recebeu na Nunciatura Apostólica um grupo de 7 jesuítas que residem e trabalham em Atenas. O encontro, que durou 1 hora, teve seu conteúdo relatado em um texto publicado pelo Padre Antônio, no mais recente número da revista La Civiltà Católica. Na admissão de seminaristas às ordens sacras, ver debaixo d'água. Após a apresentação de todos os jesuítas presentes na Nunciatura, Francisco pediu que livremente lhe fizessem perguntas. A um jesuíta irmão que logo se apresentou, Francisco afirmou: "Faço uma confissão. Quando eu era provincial, eu tinha de pedir informações para admitir os jesuítas em formação à ordenação presbiterial, e verificava que as melhores informações eram aquelas oferecidas pelos irmãos. E logo o Papa sublinha a grande capacidade dos irmãos em observar os jovens em formação, dizendo: recordo-me uma vez, tinha um estudante de teologia que estava concluindo os estudos, que era muito bom, inteligente, simpático. Os irmãos, porém, me disseram: esteja atento, é bom enviá-lo para trabalhar um pouco antes da ordenação. Eles, concluiu o Papa, podiam ver debaixo da água. É necessário ser pais, não proprietários. Ao apresentar-se um jesuíta coreano, fundador do Instituto Centro Arrup, que oferece assistência para crianças refugiadas, e que agora é um simples colaborador, o Papa comentou: você fundou uma obra, o Centro Arrup. Você é um pai fundador. Expressou sua criatividade. Disse-me que não é mais o responsável. Isso é algo muito bom. Quando alguém inicia um processo, deve deixar que se desenvolva, que uma obra cresça e depois retirar-se. Devemos nos habituar à humilhação. Depois de ouvir um jesuíta de 84 anos que se lamentava da diminuição do número de jesuítas, o Papa considerou que lhe chama a atenção a diminuição de membros não só na companhia, mas em tantas outras ordens e congregações religiosas. E afirmou ainda que é o Senhor que chama e não depende simplesmente de nós e das nossas constatações sociológicas. Creio que o Senhor está dando um ensinamento para a vida religiosa. Depois de fazer a referência à espiritualidade dos exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, o Papa afirmou que a diminuição do número é sim humilhante, mas ao mesmo tempo esta humilhação pode ser fecunda, quando se abraça o terceiro grau de humildade. Devemos nos habituar à humilhação. E no que consiste esse terceiro grau de humildade presente nos exercícios espirituais de Santo Inácio? O terceiro grau de humildade é perfeitíssimo. Encerra os 2 primeiros e, além disso, supondo que o louvor e glória da majestade divina sejam iguais,
quer que, para eu imitar mais perfeitamente a Jesus Cristo, nosso Senhor, e me tornar de fato mais semelhante a Ele, prefiro abraçar a pobreza com Jesus Cristo pobre, antes que as riquezas, os opróbrios com Jesus Cristo dele saturado, antes que as honras, o desejo de ser tido por homem inútil e insensato por amor de Jesus Cristo, que primeiro foi tido como tal, antes que passar por homem sábio e prudente aos olhos do mundo. A velhice como canto de esperança. Ao falar como deve ser a velhice de um jesuíta, mas que serve também para todo cristão, o Papa afirmou: o fim do jesuíta é chegar à velhice repleta de trabalho, talvez cansado, cheio de contradições, mas com um sorriso, com a alegria de ter doado a vida. Quando se vê uma velhice sorridente, cansada, mas não amarga, então vocês são um canto de esperança. E conclui: tanto na vida como na morte, o jesuíta deve dar seu testemunho do seguimento de Jesus. Uma vida com pecados, sim, mas plena de alegria do serviço a Deus. Deixe nos comentários a sua opinião sobre as palavras do Papa Francisco. Agora vamos para novas notícias. Papa discursa a novos embaixadores e os encoraja ao diálogo. Embaixadores de 7 países apresentaram hoje suas credenciais ao Papa. Francisco também falou sobre a pandemia e pediu acesso rápido às vacinas para todos. Embaixadores de 7 países apresentaram ao Papa Francisco, na manhã desta sexta-feira, 17, suas credenciais. Ao grupo proveniente de Moldávia, Quirguistão, Namíbia, Lesoto, Luxemburgo, Chad e Guiné-Bissau, o pontífice fez um discurso com foco no diálogo e com menções ao cenário de pandemia que ainda perdura. Francisco recordou que o último encontro do gênero foi realizado mais de um ano atrás, quando o mundo vivia ainda a fase mais crítica da pandemia. Agora, com as vacinas já à disposição, o Papa fez votos de que a comunidade internacional intensifique os esforços de cooperação para que todas as pessoas tenham acesso rápido aos imunizantes. Não é uma questão de conveniência ou de cortesia, é uma questão de justiça, interligação e fraternidade. A pandemia acrescentou: recorda mais uma vez a interligação entre os seres humanos. Trata-se de uma comunidade global, onde os problemas de uma pessoa são os problemas de todos. Cada um de nós é responsável pelos próprios irmãos e irmãs, ninguém excluído, observou o Papa. Esta é uma verdade que deveria nos impulsionar a enfrentar não somente a atual crise sanitária, mas todos os problemas que afligem a humanidade e a nossa casa comum. Pobreza, migração, terrorismo, mudanças climáticas, para citar alguns, e isto fazê-lo de maneira solidária e não isolada. O Papa destacou ainda que a pandemia tirou o melhor da humanidade em termos de generosidade e sacrifício. No entanto, ponderou que muito ainda deve ser feito nos âmbitos institucional e intergovernamental. Sobre a missão específica do diplomata, Francisco reiterou o apreço da Igreja por este trabalho muitas vezes feito no silêncio e sem reconhecimento público, e os encorajou no caminho do diálogo para cultivar as relações e facilitar a compreensão recíproca com pessoas de diferentes culturas e proveniências, garantindo a cooperação da Santa Sé. Próxima notícia. De forma surpreendente, Papa responde carta enviada pela paróquia de Lajeado. O documento foi escrito em julho deste ano, durante as comemorações do aniversário de 140 anos. Em julho de 2021, a paróquia Santo Inácio de Loyola, de Lajeado, escreveu e enviou uma carta ao Papa Francisco, atual chefe de Estado da cidade-estado do Vaticano. A ideia partiu do casal presidente do Conselho Administrativo, Fernando e Francine Ledoux. Durante as comemorações do aniversário de 140 anos da paróquia lajeadense. No entanto, o que não se esperava era uma devolutiva do pontífice. Conforme o padre Valdir, a proposta era de passar um informe sobre as celebrações que estavam ocorrendo na cidade. Percebemos a sensibilidade dele para com o povo, como normalmente acontece na sua gestão. Sabemos que são milhares de paróquias católicas existentes no mundo, e o Papa teve esta reação tão bonita no nosso aniversário, conta. O documento, enviado como forma de resposta pela Secretaria do Vaticano, chegou ao município no início do mês de dezembro, cerca de 5 meses após o envio. Em anexo à carta, também estava uma imagem do Papa Francisco. Apresentamos esta mensagem nas missas da matriz e ficamos muito surpresos com a reação de alegria das pessoas, mostrando a sensibilidade pelo que estava ocorrendo, explica o paróquio. Segundo o padre, a resposta partiu do Vaticano via Nunciatura Apostólica, uma espécie de sucursal ou embaixada, com sede em Brasília,
No entanto, o ato é inédito no decorrer dos 140 anos da paróquia lajeadense. Eu estou 2 anos nesta paróquia e não tenho conhecimento disto. Aliás, nos outros lugares onde atuei, nunca ocorreu algo assim também. Então, isso nos surpreende de uma maneira muito grande. É uma ocasião tão simples e fica a lição para nós. Algumas coisas pequenas que fazemos podem ser tão significantes para a valorização das pessoas, conclui. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.